E vamos pro último jogo de hoje. Semifinal categoria B. Raesc contra Burgani. Tudo para ser um jogaço. Os dois estão jogando muito bem ultimamente. Fizeram um campeonato brilhante até aqui. E eu tô achando que esse jogo vai ser muito equilibrado também, viu? Uma batalha ali entre dois atacantes. Tudo para ser um jogaço, jogaço. E aí, depois desse jogo, durante a semana, faltam mais dois jogos. Nossa categoria A já acabou. O Léo Arata foi o grande campeão. E agora na categoria C, a gente já tem os finalistas definidos, né? O Jorge vai jogar contra o Junior Horn e foi decidido agora há pouco o último finalista, né? O Júnior ganhou do Henrique Camanho, 3 jogos a 1, jogaço. E agora define o adversário do Antônio na final da categoria B. Então vamos ver quem consegue a vaga para a final aí, se é o Raesc ou se é o Lucas Burgani. Vamos dar um pulinho na sala lá, ver se eles já estão por lá? Já estão por lá. Já. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vlad. Boa noite aí, Boa. Vlad. Tudo bom? Boa. Divirtam-se aí. Bom jogo para vocês. Melhor de 5. Se precisar de qualquer coisa, eu tô por aqui. Sem pressa, comecem a hora que vocês quiserem. Beleza? Muito bom. Vamos ver o aquecimento dos dois aí. E daqui a pouco a gente assiste esse jogaço. Tô mais por você aí, quando você quiser, tá? Cara, tô pronto já. Se quiser começar, Já? podemos, Lucas. Beleza. Bom jogo. Bom jogo, viu? Com tudo aí, começar esse jogaço. Placar funcionando, placar funcionando. O Lucas Burgani tá do lado de baixo, aqui lado esquerdo do vídeo. O Raesc Caneteiro também lá do lado direito. Os dois estão jogando muito bem, estão atacando muito bem. Nossa, deu sorte Boa, demais boa. agora. Foi mal, foi mal. Deu sorte demais o Raesc, além de sacar meio com cabo. Opa. Alô? Será Cara, que deu uma desconectada? ué. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo, Vlad. Eu acho que o Lucas desconectou. Vamos esperar um pouquinho, Uhum. porque ele tá travado aqui para mim, para você também, né? Ele saiu da sala. É, pra mim ele saiu. Sim. É, tava 3-1 para ele. A gente recomeça a hora que ele voltar. Uhum. Recomeça da onde parou. Vamos torcer para não ter sido nada demais. Vou ficar de olho no WhatsApp Sim. aqui, ver se. Ele manda alguma coisa, né? Bom, Pode beleza. acontecer, né? Hoje aconteceu também na outra semifinal. Um deles desconectou ali uma hora. Acontece, né? Sim, sim. Dá uma olhadinha se ele tá no olhar no Clubhouse. Ele também está ao vivo. Aí ele mandou aqui pra mim, Vlad, que ele caiu aqui, ele já reconecta. Tranquilo, tranquilo. A hora que ele voltar, vocês recomeçam o jogo, joga até 3-1 para ele e continua. Aham, beleza. Se precisar, a gente muda de sala também. Vamos ver. Então, agora que ele sumiu para mim aqui. Pessoal, vamos esperar aí mais um pouquinho. Estamos dando azar hoje, de conexão, hein?
Primeiro jogo aconteceu a mesma coisa, só que aconteceu no meio, né? Tava no final tava no meio do quarto jogo, na verdade. Agora foi bem no comecinho. Então não tá um jogo a zero pro Raesk, tá? Tá 0-0. Vou esperar ele entrar na sala para corrigir o placar. Às vezes pra mudar de sala, né? Lucas Macedo, quem ganha esse jogo? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, hein, Lucas? Porque eu acho muito que vai ser muito equilibrado, hein? Os dois atacam muito bem. Eu acho que vai ganhar o jogo quem conseguir se virar melhor na defesa, bloqueando, porque os dois são muito bons atacantes e, e como eles controlam muito bem a bola quando eles estão atacando, quem conseguir devolver mais ali, bloquear, sabe, for mais esperto ali, sobreviver à tempestade ali quando o outro estiver atacando, acho que vai levar vantagem. A não ser que um deles consiga realmente montar uma estratégia para atacar primeiro o tempo todo, né? Aí vai levar vantagem com certeza, né? Mesmo que o outro esteja bloqueando bem. Mas vamos ver. Vamos ver. Tudo pode acontecer, hein? Tudo pode acontecer. E o Antônio tá esperando um desses dois aí para jogar a final ainda essa semana. Essa categoria B tão boa, né? Tanto jogo bom que a gente assistiu aí ao longo dessas últimas 3 semanas. Um espetáculo. Foi a categoria mais equilibrada, porque mesmo o pessoal que jogou na categoria C e subiu e se inscreveu na B, também jogou de igual com o pessoal da B, né? Foi muito, muito equilibrado. Tivemos muitas surpresas aí no torneio. Eu acho que o Lucas entrou. Burga. Vocês estão me ouvindo? Estão se vendo aí no jogo? É, eu tô vindo e vendo, mas assim, tá aparecendo connecting ali em cima ainda. Tá aparecendo connecting? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos sair dessa sala, aí a gente vai para outra sala acrescentando o número 1 no mesmo código, tá? Tá bom. Tá, Eu vejo vocês lá daqui a um minutinho. beleza. Eu que não sou bom nem nada, já vou recomeçar o meu jogo, porque a gente já sabe que esse negócio, quando muda a sala assim, é meio sofrido, né? O jogo não flui tão bem, tem que desligar e voltar. Às vezes até os jogadores com óculos vão ter que fazer isso, né? Dependendo de como tiver a conexão. Na dúvida, eu sempre faço isso. Se eu estou jogando um torneio e deu algum problema na sala de conexão, eu desligo meu óculos inteiro, reinicio o óculos, aí abro o jogo de novo do zero, só para ter certeza que vai ficar tudo bem. Vou entrar lá na sala, ver se eles já estão lá. Opa, não sou eu. Deixa eu sair daqui. Então, foi muito rápido, será? De duas, o meu foi muito rápido, eu peguei o código errado. Aqui. Não, o código tá certo. Vamos dar mais um minutinho aí para eles. Eu tenho que ser o último a entrar na sala, né? Vamos dar mais um minutinho. Porque às vezes às vezes os dois reiniciaram o óculos também, né? O que é a coisa certa a se fazer, na verdade. E aí o óculos demora um pouquinho mais do que o laptop, né? Pra fechar o jogo e voltar. Porque eu não tô reiniciando o laptop, né? Não precisa. Vamos tentar de novo. Deu, Vlad, vocês estão me ouvindo? Ué, ouvindo. Então, achei até que tinha sido você, porque você jogou a bolinha assim, ó, você fez assim e ficou. Uhum. Aí eu falei, ué. É. Tudo bom aí com vocês? Tá tudo aparentemente bem? Acho que sim, Tá, aparentemente então tá. vamos lá. Tava 3 pontos a 1 pro Burgani. Então vão errando o saque até ficar 3-1 pro Burgani. E aí vocês Eu acho que tava reiniciam. 3-2, eu acho, Vlad. Acho que ele tinha feito um segundo, eu acho. Eu não lembro Não, se não, eu não. tinha feito. Foi o segundo ponto que ele fez foi o saque que ele fez e você não viu porque travou tudo. Aí Ah, contou um tá. Eu ponto achei para que já tinha ele. sido Então, dele. então, na verdade, 3-1. A gente desconsidera aquele saque, né? Tá bom, beleza.
Vamos lá, bom jogo aí. Eu achei que não tinha computado. Valeu, bom jogo. Tá. 3-1 pra você, né? Isso. 1, 2. Aí, Aí, bom beleza. jogo. Bom jogo. Vamos lá, agora vamos acompanhar. Eu só preciso tirar aquele jogo a 0 pro Raesk ali do placar. Acompanhar esse jogaço agora, tomara que dê tudo certo. Que agora tá tudo funcionando bem, o placar tá correto. Nosso contador de batidas ali no canto direito do vídeo funcionando bem. O Raesk aqui agora no canto lado esquerdo aqui do vídeo já ganhou o primeiro set. Já começaram o segundo set imediatamente. Lembrando que é uma melhor de 5 jogos, né? Essa bola que o Raesk está fazendo está indo muito bem. Ele está entrando com um giro no forehand. Está conseguindo controlar muito bem. Olha que rally bonito agora dos dois ali na diagonal do back. Vai ser um jogo super técnico, né? Já começou super técnico o jogo. Tem tudo para ser muito equilibrado. Eu tô torcendo pelo quinto jogo, viu? Que eu quero ver muito esses dois jogando bastante. Que ponto agora conseguiu salvar a redinha ali o Raesk. Excelente variação de saque ali do Burgani, né? Curtinho no forehand. Bastante efeito para baixo. Let's serve. Parece que tá levando vantagem na diagonal do backhand ali, o Burgani, né? Muito bom. Você vê os dois jogadores muito agressivos, né? A bola sai um pouquinho da mesa, já vem ataque dos dois lados, né? Dois set points o Burgani. Que troca de bola bonita, hein? Salvou o primeiro set point o Raesk. Essa bola aí de spin dele que tá muito bonita, tá fazendo muito ponto. Só que o Burgani também tem essa bola, né? Muito semelhante, inclusive. Uma potência muito próxima. Que jogada sensacional. Se virou no bloqueio ali o Burgani, conseguiu sobreviver aos ataques e ganha o segundo set. E eu acho que essa vai ser a tônica do jogo, viu? Quem conseguir se virar, porque os dois atacam muito bem, quem conseguir se virar melhor na defesa vai levar alguma vantagem. Os dois vão criar situação para atacar o tempo todo. Excelente, muito consistente ali o Raesk no forehand, hein? Boa variação de saque de novo do Burgani curto na direita. O Raesk sacando bem lateral. Rodrigo Léo aqui no chat, será que vai para o quinto jogo? Eu tô desconfiado que sim, viu? Espero que sim, na verdade. Quero ver sangue. Porque quem passar daí vai dar trabalho pro Antônio na final, com certeza. O Antônio é mais experiente, né? Eu acho que o Antônio é mais. É ligeiramente favorito aí contra qualquer um dos dois.
mais pela experiência. O Antônio tem jogado muito bem, né? Tem passado até com certa facilidade entre os oponentes, né? O Antônio poderia facilmente estar jogando na A. Próximo torneio, provavelmente, ele vai jogar a A. Mas vai ser equilibrado, não vai ter moleza, não. Fecha o primeiro jogo. Uma aguinha aqui, só um Boa, minuto. também. Uma Boa. aguinha. Burgani fechou de virada, hein? Perdeu o primeiro set, conseguiu sobreviver no finzinho ali do segundo set, ganhou. E agora devolveu 11-7 do primeiro set. Muito bom. 1-0 para o Burgani. O pessoal do chat aí tá torcendo para quem, hein? Como é que tá a torcida de vocês? Ou vocês estão que nem eu, aí estão torcendo para ver sofrimento, para ver drama no final. É verdade, o Rodrigo Léo falou aqui no chat que o Antônio, o Burgani e o Raes que estavam no mesmo grupo, né? O Antônio saiu em primeiro, né? Não teve nenhuma derrota, então já ganhou dos dois. O que não significa necessariamente muita coisa, né? Continua sendo, lógico, ligeiramente favorito o Antônio, mas cada jogo é uma história diferente, né? Que top spin fez agora o Burgani, hein? Muito spin. Deu sorte agora na redinha. Abre 3 pontos de vantagem. Esse saque rápido, eu tenho a impressão que pode ser uma boa arma também. Um pouco arriscado, porque o Rask é muito bom atacante, né? Mas como variação de vez em quando pode ser uma boa arma. Bom controle agora e um contra-ataque ali do Burgani. Muito bom. Muito técnico esse jogo até agora, hein? É, o Rodrigo Léo que falou que o Rask saiu em quarto e ganhou do Paulo. Na verdade, ganhou do Thiago, não foi o Let's Paulo. serve. O Paulo saiu em primeiro na categoria C. Foi o Thiago que saiu em primeiro na categoria B. O que foi relativamente uma surpresa, né? Ganhar do Thiago. Eu achava que o Thiago tinha condição de chegar na final. E tinha, na verdade, né? Foi um jogo muito equilibrado entre os dois. Mas o quanto o Burgani tem jogado agora, né? Ver como ele cresceu ao longo do campeonato. Mesma coisa com o Henrique Camanho, né? Na categoria C. Como o Henrique cresceu ao longo do campeonato. Foi se acertando, foi ganhando experiência, foi ajustando raquete, ajustando tempo de bola, né? E o Rask é a mesma coisa. Rask podia ter jogado na categoria A também, né? Se eu não me engano, ele não jogou. O Burgani jogou, né? O Burgani e o Hidetaka jogaram na categoria A. O Rask eu não me lembro, acho que não. Let's serve. É, então, foi no Madruguinha, no Thiago, né? Exatamente. Ganhou do Thiago nas quartas de final. Jogo difícil, né? 3-2. Esse jogo a gente acabou não transmitindo, né? Infelizmente. Tinha jogo no mesmo horário, eles acabaram jogando e a gente não viu. Uma pena. Enquanto isso aqui, o pau comendo, hein? Sorte. E o Raesk 8-6. Equilibradíssimo o jogo. Toda hora que os dois saem para atacar de forehand é um desespero do outro lado, né? Que eles atacam muito bem, ó. Muito spin. Tem que pegar essa bola um pouco antes, fechar um pouco o ângulo para fazer o bloqueio. Entrar firme nessa bola, não pode entrar com a mão mole. 2 set points agora o Raesk. E difícil contra-atacar, viu? Para contra-atacar uma bola de spin dessa igual o Raesk tentou, tem que fechar muito o ângulo, tem que pegar a bola lá em cima, na altura do ombro, jogar essa bola quase para baixo, o drive para contra-atacar. Que bolão agora do Raesk, né? Nesse primeiro ponto do terceiro set.
Parece que precisa ganhar esse set para já igualar o jogo em um jogo a um, né? Para não sair perdendo aí de 2-0, que a virada é sempre complicada, né? Ó, o Ted aí no chat. Os organizadores do evento ativos no chat, ativos no YouTube, acompanhando todos os jogos aí, o Ted e o Rodrigo Léo. O jogo tá pegando fogo sim, Ted. Olha que ponto. Altíssimo nível esse último ponto, hein? Digno de categoria A esse último ponto, dos melhores, hein? Esse campeonato foi uma surpresa, né, ao todo. Eu sei que não acabou ainda, falta esse jogo e mais dois para a gente acabar, encerrar o nosso rachão de agosto, mas entregou demais, né? Os atletas entregaram muitos jogos legais. Foi muito. Ui, quase que entrou essa bola. Foi muito legal acompanhar o torneio todo, né? Ah, e o Rodrigo Léo tá trazendo essa informação importante aí, que foi o Rodrigo Léo, meu assessor aqui ao vivo no chat. Ele vai passando as informações que eu não tenho tempo para pegar. Que pontaço agora do Raeskin, atacou muito, muito, muito. O Rodrigo tá dizendo aqui que o Burgani ganhou de 3-2 o jogo deles no grupo, né? Foi um equilíbrio. E agora o Burgani tá com match point, hein? E conseguiu um excelente Ainda barra. bloqueio. Boa pegada. Isso não foi um bloqueio de backhand, foi um contra-ataque na paralela, né? Que bola incrível. Continuo achando ainda que o Burgani tá levando mais vantagem na diagonal do backhand. Tá conseguindo controlar melhor o jogo ali. E na diagonal do forehand o jogo não tem dono. Quem sair primeiro tá levando vantagem. Talvez com uma leve vantagem do Burgani no bloqueio. Ele está conseguindo bloquear um pouquinho mais. O Raeski parece que não achou muito bem ali o tempo do bloqueio, está esperando demais, está entrando com o ângulo muito aberto, às vezes raspando um pouco, dá a impressão que ele está tentando fazer contra-ataque, às vezes, e não é muito fácil fazer isso, né? Contra-atacar um ataque com tanto spin assim é bem complicado. Precisa de um tempo de bola perfeito, um ângulo perfeito, uma aceleração muito forte, né, para a bola não escapar. Não é a primeira opção, né? Para a maioria de nós mortais não é a primeira opção. A não ser que você seja o net ping, né? Aí você sai metendo a mão no contra-ataque, não tá nem aí. Parece que precisa manter a consistência nos ataques para complicar um pouco a vida do Burgani. O Burgani tá jogando muito bem essa semifinal. Quando o Raeski sai com muito giro na diagonal do backhand, aí fica interessante o jogo para ele. Bom bloqueio agora, conseguiu achar bem o tempo do bloqueio ali no meio da mesa, né? Bloqueou um pouquinho de lado a bola. Mais uma vez o Burgani com esse saque rápido na diagonal, né? Surpreendendo. Esse ataque do Burgani, né? Muito giro. Os dois têm um ataque muito parecido, mas, ó, de novo, agora o ataque do Raeski, né? E é um ataque que complica. Eles estão tirando a mão para trás, girando o corpo quando o adversário está fazendo o ataque, e eles estão atrasando para fazer o bloqueio. Tem que deixar a mão mais na frente do corpo, e se der tempo ainda, jogar a perna direita lá na frente para chegar mais perto da bola, fazer um bloqueio reto.
É muito difícil contra-atacar ou raspar em cima dessa bola. É bem complicado de controlar. Que equilíbrio, hein? Que equilíbrio. 12-10 pro Rask, esse primeiro set. Rask precisa ganhar esse jogo, né? Pra forçar o próximo. Pra ganhar os próximos dois, né? Na verdade. Pra forçar um quinto jogo. Eu gostaria muito de ver 5 jogos entre eles. Como foi no grupo, né? Nossa senhora, o melhor ponto do jogo até agora. Que ponto maravilhoso. Se eles mantivessem esse nível que eles fizeram nesse ponto, esse nível de troca de bola é nível para ganhar a categoria A, né? Que ponto incrível, muito técnico os dois. Aquele backhand para finalizar o ponto ali do Burgani foi algo sensacional, né? Os dois muito agressivos agora. O Rask tem que ser mais agressivo, né? Não pode deixar o Burgani jogar agora porque ele precisa da vitória de qualquer jeito. Já ganhou apertado o último set 2-10 e ele precisa da vitória. Boa variação agora de saque do Raesk. Um saque mais rápido, mais fundo, bastante efeito lateral. E abre uma vantagem boa aí para ganhar o terceiro jogo. Tem 6 match points para ganhar o seu primeiro jogo, o Raesk, nesse encontro. E já fecha logo numa variação de saque lateral para a direita. Um minutinho, já volto, peraí. Tomar uma água. Jogo, hein? Esse jogo esquentou muito, hein? Opa, não saiu, beleza. 2 jogos a 1 pro Burgani. Raesk precisa ganhar mais uma para forçar o quinto jogo. Valendo vaga na final contra o Antônio. O Antônio tá por aí no chat assistindo o jogo? Opa, voltei, cara. Opa. Tá por aí, lógico que tá por aí, Antônio. Quem tá torcendo pra um 3-2, é? Tá todo mundo torcendo pra um 3-2. Menos a torcida do Burgani, né? A torcida do Rask também tá torcendo com 3-2, né? O Rask precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito. E o Burgani começa forte esse primeiro set, hein? Variando bem o saque. Nossa, tá defendendo muito o Burgani nesse jogo. E foi exatamente o que a gente conversou no início, né? Quem conseguisse bloquear mais ia levar vantagem, porque os dois atacam muito bem. Lembrando que para outubro já tem rachão de novo, hein? Lá pro meio de outubro deve começar o nosso próximo rachão. Fiquem ligados aí que em breve a gente já começa a divulgar ajustes nas regras, as datas para inscrição, os valores, tudo certinho para vocês.
Mais consistente agora o Burgani, hein? Tá no momento melhor realmente do jogo. Abrindo 3 pontos. Se o Burgani ganhar esse set, acabou. Ainda assim, atacando muito bem o Haskell. Tem que usar mais esse forehand, né? O Burgani tá buscando um pouco mais o jogo, sacando mais curto, né? É, isso que o Rodrigo Léo falou é interessante, né? Como o virtual ajuda na vida real, né? E vice-versa. É muito interessante acompanhar esses atletas. Tem bastante aluno também no virtual que joga na vida real e eles falam a mesma coisa, como eles têm melhorado na vida real com a ajuda do virtual, né? Que é muito impressionante. Que pontaço agora do Raesk, hein? Colocou uma bola curta ali, difícil, saiu para ataque. Se salvando o Raesk. Conseguiu virar o set. Muito, muito bom. Tem nada decidido ainda, hein? Quando você acha que vai acabar, o Raesk vem, ressurge das cinzas ali. Voltou a atacar muito bem, tá num momento bom agora o Raesk, hein? Tá com moral. Que ataque bonito, hein? Abriu na diagonal, finalizou na paralela. Muito equilíbrio aqui nesse terceiro set do quarto jogo, hein? Nada definido, hein? Nada definido. Estão jogando muito bem esses dois. E o que está fazendo a diferença agora para o Raesk são esses detalhes, né? Tá achando um pouco mais do tempo para defender também. Tem 3 match points o Raesk para forçar um quinto jogo. E forçou. Que maravilha. Vamos ter o nosso quinto jogo. Minutinho aí, já volto. Aí a gente ficou azarando tanto aqui no chat, torcendo pelo 3-2, ele veio, hein? Vamos pro último jogo. Maravilha. Que vença o melhor aí. E depois boa sorte com o Antônio na final, hein? O João aí no chat, tudo bom, João? Drama mesmo. E tá pintando um drama dos brabos, hein? O Rodrigo Léo comentou ali que o Raesk tá acostumando agora com o tempo de bola ali, com os ataques do Burgani, né? O Burgani atacando sempre muito diagonal. Pra variar um pouquinho, né? Tá indo pra cima o Raesk, hein? Tá indo pra cima com tudo. Os dois, né? Muito agressivos.
Abre uma boa vantagem ao Raesk. Essa bola, esse tipo de bola de efeito, gente, pega muito giro. Se você esperar, a bola vai cair na sua frente e vai continuar girando muito. Então fica a dica aí pro pessoal do virtual. Você viu esse efeito saindo meio alto, meio lento, a bola raspou demais? Se joga em cima da bola com o ângulo fechado e dá um tapa nela para frente o quanto antes e o mais firme que você conseguir. O João lembrando aqui que a evolução do Rask nesse torneio foi enorme, né? Ganhou do primeiro do outro grupo nas quartas de final, só em quarto do grupo, né? Realmente está fazendo um torneio brilhante aí, melhorando a cada jogo. 7 points para o Burgani nesse primeiro set. Se recuperou o Burgani no set. 10-10. Vocês querem mais drama, não? Que pontaço. Agora tem 7 points o Raesk. Tudo igual. Essa bola, mais uma vez, um topspin mais curto, né? Com muito giro, mas não tão fundo. Que hora para errar o saque ali do Raesk, hein? Fecha o set o Burgani. 14-12, equilibradíssimo. Mesmo para bloquear essa bola, né? Vocês viram agora o Raesk tentando bloquear com o backhand. Mesmo para bloquear é difícil, tem que fechar bem o ângulo. Não é um ângulo muito fácil de achar. Let serve. Peraí. Tranquilo. Ah, pode sacar. É que eu achei que iam passar aqui. Pode ir. Que bola fez o Burgani nesse último ponto, hein? Que bolão. Saque por cima pro Raesk, que parece estar funcionando bem agora no final, hein? A 2 pontos de ganhar o jogo, o Burgani. Tudo igual 9-9. 7 points pro Raesk. Peraí, vamos passar aqui. Pode ir. E vence o 7 o Raesk. Vocês querem melhor que isso? Querem mais drama que isso? 14-12, 11-9. Vamos pro último set do último jogo entre eles. Começa melhor agora o Raesk. Agora cada ponto vale muito, né? Ó, o Junior Horn aí com a gente. Que jogaço, hein? Tá um jogaço mesmo, Júnior.
O Júnior que tá na final contra o Jorge, né? Categoria C. Vai ser jogado aí nos próximos dias. Entrou muito forte o Raesk, hein? Jogando muito, abriu 5 pontos de vantagem. Deu uma travadinha aqui pra gente, os dois metendo a mão ali, que pontaço. Ó, o Carlos por aí também. Jogaço, hein, gente? Que jogaço. E Burgani não tá morto no jogo, não, viu? Tá atrás no placar, mas não tá morto. A gente já acompanhou aqui grandes viradas de 7 aí dos dois, hein? 3 pontos da vitória, o Raesk. 2 pontos com excelente variação de saque, né? Ele vai com a mesma variação, mesmo saque longo, lateral por baixo para a direita. Deu certo, tá com 6 match points. Que pontaço, sobreviveu a primeira tempestade ali, o Burgani. Variação de saque, 4 match points restantes. Fechou o Raesk, que jogaço. Boa, Bé. Boa partida. Cara, que jogão, velho. Que isso. Deu demais, Lucas. Ó, Aqui, ó. tô Valeu. morto. Valeu demais, cara. Bom jogo, viu? Que jogaço, hein, senhores? Pelo amor de Deus, vocês querem matar a gente aqui do coração, pô. Que jogaço, decidido no finzinho, com várias reviravoltas aí, o jogo todo. Vocês estão, ó, todo mundo comentando aqui no chat o quanto vocês melhoraram ao longo do campeonato. Que impressionante a performance de Boa. O vocês. Raesk foi melhor hoje, mereceu. Deu uma virada. Vou falar uma coisa pra vocês. Depois que eu joguei contra você, Lucas, eu não tava segurando sem chance teus drive, cara. Aí eu fui lá e falei, cara, minha raquete não tá legal, minha borracha não tá legal. Aí eu comecei a configurar só porque eu não segurava teus drives. Fui tentando achar o ponto ideal. Mas sei lá, tem dia. Hoje não tava funcionando direito. Eu errei muitas bolas aqui, muitas no for. Acontece. Mas você jogou melhor. Parabéns aí. Boa sorte na final aí. Torcer pra você, hein? Valeu, Lucas. Podia ter ido para qualquer um esse jogo, viu? Hein, Lucas? Não é que ele jogou melhor, não. Foi muito equilibrado, cara. Vocês dois estavam no mesmo nível hoje. Foi decidido no detalhe. Vocês tiveram momentos bons e ruins ali alternadamente. Alguns pontos maravilhosos entre vocês, assim, de altíssimo nível. Tá muito legal, cara. Muito legal ver essa melhora de vocês dois. E essa é a beleza de jogar um campeonato, né? A gente conseguir melhorar, fazer os ajustes, como o Resk falou ali, fazer uns ajustes de raquete por causa de um jogo específico. Isso acaba mudando tudo, acaba melhorando a gente como jogador, se adaptando, né? Essa dificuldade de campeonato que faz a gente se adaptar. Porque se ficar só batendo bolinha, jogando com um amigo e tal, a gente não cresce tanto, né? Foi muito legal, muito legal. Vocês estão de parabéns. Lucas, parabéns pela performance aí no torneio, jogou muito bem, ficou em terceiro. Obrigado. Raesk, boa sorte com o Antônio na final. Fazer esse jogo aí algum dia dessa semana, me avisem, tá? Pra gente transmitir. Fechou. E é Avisa isso sim. aí, gente. Muito bom, parabéns, viu? Excelente jogo. Valeu. Foi um Valeu, prazer Vlad. assistir você jogando. Valeu demais, gente. Lucas, Valeu, muito obrigado, Raesk. cara. E valeu, Vlad. Boa noite pra vocês aí. Valeu Até mais. também. Boa noite. Abraço, Obrigadão. bom descanso. Valeu. Acabamos por hoje, hein? Que jogo. Que jogaço desses dois, hein? Fortíssimo, fortíssimo nível dos dois. Digno de um jogo de categoria A, hein? Categoria B entregou demais, hein? Entregou muito, muito, muito. E ainda falta o jogo final, então. Temos as duas finais definidas. Então, o Jorge contra o Júnior Horn, categoria C. 2 caneteiros. E o Raesk contra o Antônio, um caneteiro contra um classista, categoria B. O torneio nosso acaba em algum momento aí dessa semana, nos próximos dias, com esses dois jogaços. Lembrando que o Leo Arata já ganhou a categoria A. E agora falta essas duas categorias para concretizar aí quase 80 jogos streamados aí em 3 semanas e pouquinho.
Maravilha, hein, gente? Que maravilha. E aí tem conteúdo pra caramba no canal, né? Se vocês quiserem acompanhar, rever os jogos e comparar, tá tudo aí registrado para vocês, só aí na pasta ali de streaming do canal. Vocês vão ver todos os jogos separados por cor ali, cada categoria, né? Então vocês vão conseguir rever aí jogos quantas vezes quiser e já se preparar para o próximo rachão. Outubro tem mais aí, hein? Mais ou menos no meio de outubro a gente já deve começar o próximo rachão, que vai ser o último do ano, né? Deve ir até meados de novembro. Aí a gente tira umas fériasinhas e volta no que vem com tudo. Vamos ver se a gente faz várias edições ano que vem aí do nosso rachão. Obrigado mais uma vez. Nos vemos daqui a alguns dias, talvez amanhã, não sei. Vamos ver o que os atletas combinam aí de jogo. E a gente acompanha esses dois últimos jogos juntos, então. Obrigado aí mais uma vez. E até breve com as finais da categoria B e C.